que foi expedido pela Corregedoria e que, a meu ver, foi de grande valia, porque minimizou muito a lei naquele ponto que fala que o silêncio do titular do direito real significa a discordância. Então, vamos ver, nesse primeiro parágrafo do CPC, a gente já vê que não se fala em possuidor, fala-se interessado, ao contrário do artigo 941 do CPC 73, que falava do possuidor. Aí fala o seguinte, que esse pedido a ser instruído, ele tem que ser instruído com a ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo da posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e as circunstâncias. Desde que o CPC, ainda antes da vigência dele, eu já falava sobre isso em diversas palestras. Eu acho que a ata, ela não é só para isso, atestar a posse do requerente e dos seus antecessores. E nesse provimento da Corregedoria, vocês vão ver que a gente não é uma ata notarial pura e simples. Você vai atestar o tempo da posse dos antecessores, você vai ter declaratórias das partes de que desconhecem a existência de ações possessórias ou reivindicatórias, você vai ter a declaração de testemunhas, ou seja, na verdade, não é uma ata notarial, simplesmente, é uma ata notarial com declaratórias. E eu acho que o papel do tabelião aqui é muito importante, do advogado junto com o tabelião, porque ele tem que tornar o trabalho do registrador e do juiz o mais simples possível. Porque imagina, né, chega para análise junto ao RGI de uma documentação toda mal colocada, faltando documento, ou mal explicado, ou mal atestado, ou com pouca comprovação. Então, o Marcondes, o Adilson realmente vão ficar com medo de conferir, reconhecer aquela uso campeão. Então, quanto mais você puder comprovar na ata todas essas declarações, todos esses fatos, é importante. Por exemplo, o profissional que assinou a planta, ele é habilitado? Eu posso ir lá no CREA, eu posso ir lá na CAL, entrar e fazer uma ata de certificação dizendo que ele é habilitado? Eu te garanto que o registrador vai ficar mais confortável. Ele vai falar, não, esse aqui a Fernanda já conferiu, tá bom, passa esse ponto. Então, quanto mais a gente robustecer essa ata, melhor para a análise do registrador e do juiz, e mais rápido essa ata vai andar. Então, outro ponto importante também, que é a ata notarial, ela tem que ter valor econômico. Inclusive, o Fórum Permanente dos Processualistas Civis, eles emitiram um enunciado, que é o número 178, que eles dizem o seguinte, é a expressão econômica da posse, que independe da propriedade, ou seja, toda posse tem o seu valor econômico. Então, como é que você vai lavrar a ata? Você é obrigado a dar um valor econômico. Como é que você vai fazer? É o valor que você vai atribuir. Porque quando você faz uma escritura, o que acontece? Você tem um ITBI, tem a inscrição do imóvel, é que ele vai para o município faz a avaliação, mas no caso da posse, dificilmente a gente vai ter essa possibilidade. Então é o valor que a própria pessoa atribuir para aquela posse. Outra questão também é que não precisa haver só uma ata. Eu posso ter várias atas, desde que elas sejam complementares. Por exemplo, eu posso fazer uma ata aqui de um imóvel de Nova Iguaçu, de toda a parte que só exigir a parte documental. Aí eu preciso fazer uma diligência. Aí eu ligo para o tabelião lá de Nova Iguaçu e falo, olha, precisa fazer uma diligência no local, fazer uma averiguação. Então, você pode ter uma, duas, três atas complementares. Isso não tem nenhum problema. E o que eu falei, não é só uma simples ata, é uma ata com declaratória e com várias comprovações de ter vários atos que são importantes. Então, outro ponto que o CPC fala é que você tem que juntar a planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica. Então, isso aí também já está meio... não é só o profissional que vai emitir a ART.
porque a partir de dezembro de 2011, os arquitetos eles formaram outro conselho, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, eles emitem o registro de responsabilidade técnica, que também serve. O provimento 23 só fala no ART, mas a minuta do CNJ, que já está amplamente circulando e divulgada por aí, eu tenho já ela já há pelo menos uns 3 meses, já fala na ART e na RRT, que é expedida pelos arquitetos. E o outro ponto que eu falei que é importante também para nós tabeliães é confirmar a habilitação técnica daquele profissional. Como? Entra ao site verificando se ele está realmente habilitado, se ele é realmente aquela pessoa que ele se nos apresenta e confirmando isso na ata notarial. Isso aí é uma ata notarial que a gente faz diariamente e que vai dar mais segurança para o registrador ou para o juiz na análise daquele pedido. Então, o CPC também fala, juntada das certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Andou mal o CPC nesse ponto, porque as certidões não deverão estar na forma negativa necessariamente. O único tipo de ação que desqualificaria a qualidade de posse justa, que é aquela posse que não é violenta, não é clandestina, é mansa, seriam a existência de ações possessórias ou reivindicatórias sobre aquele bem que está sendo objeto do uso capião. Então, só esse tipo de ação é que desqualificaria. Então, não precisa ser não dá essa menção a certidões negativas, a meu ver, está equivocada. Tanto é que no provimento 23 da Corregedoria não se fala em certidões negativas, fala só em certidões. Só que o provimento também foi além. Além das certidões cíveis, a Corregedoria também pede as certidões da Justiça Federal. A meu ver, acertadamente. Por quê? Porque se houver interesse da União, já estaria ali consignada determinada ação proposta e a gente já sabia que o foro competente vai se deslocar para a Justiça Federal. Então, essa questão de certidões negativas, a meu ver, está equivocada no Código de Processo Civil. Na minuta do CNJ, eles também falam em certidão negativa, equivocadamente também, a meu ver. No inciso 4 do artigo 1071 do CPC, ele fala o seguinte: justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse. A gente sabe que o justo título ele só vai ser necessário quando se tratar da uso capião ordinária, seja ordinária com prazo normal, seja ordinária com prazo reduzido. Para as outras espécies, outras modalidades da uso capião, não há que se comprovar o justo título. Então, justo título aí também, a meu ver, está de forma equivocada, pois só se refere ao uso capião ordinário. Outro ponto que o provimento foi além, e fala o seguinte, que o pedido do advogado perante o RGI será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo de perenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido. A gente sabe que o artigo 188 da Lei de Registros Públicos prevê o seguinte, você me corrige se eu estiver errado, eu já estou entrando numa praia que não é a minha, mas você prenotou o título, você tem 30 dias para obter o registro. Então aqui fala o seguinte, que vai prorrogar até o acolhimento ou a rejeição. Aí vem o provimento e fala assim, olha, até o acolhimento, até a rejeição ou até a omissão do requerente em cumprir eventual exigência, passando a correr esse prazo da última exigência. Então, a última exigência se conta 60 dias. Então, esse artigo da Lei de Registros Públicos, o 188, a gente tem que fazer uma releitura dele já de acordo com o novo CPC. Posso só fazer claro. Um breve? O 188 ele diz que cessarão os efeitos da pernotação decorrido 30 dias do seu lançamento no protocolo, ou se não tivesse sido registrado por omissão da parte em atender às exigências legais. Evidentemente que, neste caso,
a omissão ela não estaria caracterizada em função da complexidade, né, desse procedimento administrativo. É o meu entendimento. Obrigada. Falando, nada como um registrador para falar sobre o assunto. Então, muitas vezes vocês vão ver que a corregedoria foi além, assim, beneficamente além, para poder, a meu ver, a gente conseguir conferir a eficácia ao Instituto, porque do jeito que está o CTC, da forma que está, fica realmente bem difícil. E isso também não vai ser nenhuma novidade. Vocês lembram que quando a Lei 11.441 ela foi editada, eu participei de diversos congressos, palestras. Olha, era tal de... não, mas isso não pode, aquilo também não pode, aquilo também não pode. Eu falei, nossa, do jeito que as pessoas estão falando, a gente não vai conseguir dar efetividade a essa lei. Aí veio a resolução 35 do CNJ, graças a Deus, eu sei que ela não é lei, mas ela possibilitou que essa lei ganhasse eficácia. Então, hoje em dia, fazer um inventário, um divórcio, uma separação em cartório, se tornou muito fácil, muito simples, rápido e menos oneroso. Agora, esse aí que é o grande, é o calcanhar de Aquiles, né? Que a lei aí foi de uma infelicidade atroz, que falando que a planta ela tem que conter a assinatura de todos dos titulares de direitos reais, de outros direitos averbados na matrícula, tem que ter anuência de todo mundo. Quem passar na porta também, ó, vem aqui, tem que anuir também, todo mundo tem que anuir. E que esse silêncio, ele quer dizer a discordância. Esse que foi o grande problema. Aí, felizmente, vou aplaudir aqui mais uma vez a Corregedoria com esse provimento 23, ela deu várias formas da gente conseguir contornar esse problema. Então, ela fala o seguinte, que quando a pessoa for falecida, pode ser, a anuência pode ser pelo inventariante ou pelos herdeiros. Nas hipóteses, olha, é interessante esse artigo, é o artigo 12 do provimento. Nas hipóteses de imóveis que não têm objeto, não são objeto de registro ou transcrição, a anuência poderá ser dos ocupantes identificados na ata notarial. Quem é o ocupante? Não é o próprio possuidor? Eu acho que é maravilhoso. Então, nas hipóteses onde não houver matrícula, eu vou notificar quem? O ocupante que estiver no local. E quem é o ocupante? É quem está requerendo. É o próprio possuidor. Então, olha aí que bela solução. Agora, em relação à citação dos confinantes, o provimento fala o seguinte, você tem que citar o confinante. Se for num condomínio de apartamento, você pode citar o síndico. Se for no condomínio geral, 5 pessoas são donas de imóvel, eu posso ter anuência só de um dos condôminos. Fala até também da questão dos imóveis em meação de cônjuge, mas aí não deixa de ser um condomínio, né? Basta um dos cônjuges. Então, é de forma a facilitar essa anuência do confinante. Então, a anuência do titular de direitos reais, quando o titular de direitos reais for casado, tem que haver a anuência do cônjuge. Se houver união estável, do companheiro. Na pessoa falecida, então a gente tem a pessoa do inventariante ou os herdeiros. E imóveis sem matrícula, pelos ocupantes identificados na ata notarial. Nesse caso, a ata notarial vai ter que haver, necessariamente haver uma diligência. Não é possível fazer uma ata notarial para identificar os ocupantes sem fazer a diligência. Então, anuir como confinante, no condomínio especial, o síndico, no condomínio geral, qualquer dos condôminos, na pessoa falecida, o inventariante ou os herdeiros. Também, no imóvel sem matrícula, pelos ocupantes identificados na ata notarial. Então, olha quanta solução boa o provimento 23 ele nos está oferecendo. E esse também, eu achei sensacional esse artigo. Considera-se anuente o proprietário que tenha concordado prévia e documentalmente com a transmissão da posse. Ou seja, eu vou ler até aqui a minuta do CNJ, que eles falam o seguinte. São exemplos
de títulos ou instrumentos a que se refere o caput. É esse instrumento anterior que você já teve com o titulado de direito real e que vai eximir você de notificar esse titular. Compromisso de compra e venda, cessão de direitos hereditários e promessa de cessão, pré-contrato, proposta de compra, tudo isso é documento válido. Reserva de lote, procuração pública com poderes de alienação para si ou para outrem, escritura de cessão de direitos hereditários especificando o imóvel, documentos judiciais de partilha e arrematação ou adjudicação. Mas nesse caso, ou seja, você não vai, quando você tiver esses instrumentos, você não vai precisar da concordância do titular do direito real. Mas, em compensação, eu vou ter que justificar, ou eu, o advogado, na ata ou no pedido, eu vou ter que justificar o porquê que eu estou escolhendo a via do uso capião e não registrando normalmente pelo processo registral normal. Por quê? Para evitar que o uso capião seja usada como forma de burlar o pagamento de tributos, do trâmite dos registros dos títulos. Então, não pode ser para isso. Tanto é que na ata notarial eu tenho que justificar o porquê que não é possível registrar esse título. Mas esses títulos todos aqui servirão e vocês não vão precisar notificar o titular do direito real. Então vai facilitar bastante. O provimento também dispensa a anuência dos confrontantes quando o imóvel usucapiento for unidade autônoma cujos limites, perfeitamente discriminados no assento imobiliário, coincidam com a descrição no memorial. Ou seja, se você vai usucapir exatamente aquele bem que está no registro imobiliário, você não vai precisar da anuência dos confrontantes. É igualmente dispensada a anuência dos confrontantes quando o imóvel usucapiento for área cujos limites, perfeitamente discriminados no assento imobiliário, coincidam com a descrição do memorial descritivo. Também não vai haver a necessidade da notificação dos confrontantes. Por quê? Porque nesses casos, você já vai estar identificando o imóvel que está perfeitamente identificado na matrícula registral. Por que você manda citar o confrontante? Qual é o receio? Se aquela pessoa que estiver usucapindo não está avançando um pedacinho na área do outro. Mas se você está usucapindo um imóvel cujos limites de confrontações já estão especificados exatamente como está no registro imobiliário, a corregedoria entendeu que não há necessidade da notificação.